Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Irmã da Mariana. Para quem ainda não sabe sobre o que é o canal, veja o vídeo de introdução que tem aqui nos cards. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros. Para quem não sabe, eu já tive a oportunidade de ir para o Canadá. De novo. Para quem não sabe, eu tive a oportunidade de visitar minha irmã no Canadá. E outro dia a gente estava conversando sobre algumas coisas estranhas que acontecem por lá. E a gente resolveu gravar sobre esse tema então. Vamos falar hoje sobre algumas coisas que nos chocaram quando a gente chegou no Canadá. Bom, então das outras vezes que a gente conversou foi para explicar um pouco sobre o seu intercâmbio, sua preparação e tal. Mas algumas pessoas perguntaram sobre o choque cultural mesmo, né? De quando você saiu do Brasil e chegou no Canadá. Então você tem alguma coisa assim que foi muito estranha quando você chegou? Bom, quando você fala de choque, o primeiro choque que me vem à mente foi o choque térmico de ter pego o avião no Brasil com 37 graus, chegar aqui eu acho que tava menos 17. Mas tirando esse choque, algumas coisas que eu lembro que são coisas que me deixaram um pouco confusa. Por exemplo, no banheiro não tem o lixinho de papel higiênico, né? Então, quando eu ia no banheiro, nos lugares, quando eu cheguei desde o aeroporto. Estranho, né? Mas, sei lá, vou jogar o papel onde? Joguei na privada. E você sabe que quando crescendo, os seus pais sempre te falam, não joga o papel na privada, que vai entupir, não sei o quê. E eu ficava me sentindo super culpada, né? Porque eu tava jogando papel na privada. E só depois que eu fui descobrir que é assim mesmo. Você tem que jogar o papel na privada. Por isso que não tem lixinho. E depois você se acostuma. Hoje em dia eu acho estranho não jogar o papel na privada. Mas eu acho que é mais a diferença entre o sistema hidráulico no Brasil e no Canadá. E é por isso que você faz isso. Mas foi muito confuso. Tipo, eu falei, nossa, gente, agora não tem lixinho. Vou ter que jogar na privada. Mas é bem estranho. E falando disso, eu lembro a primeira vez que eu fui num banheiro público, né? E as descargas são automáticas. Nossa, que sufoco. Porque o sensor não é totalmente preciso. Então você vai usar o vaso sanitário e qualquer movimento que você faz, o sensor já indica que você terminou e dá a descarga. Eu achei que eu fosse ser sugada pela descarga. E nunca mais ia voltar pro mundo, assim. Fiquei em choque. É verdade. Aqui é bem comum, em lugares públicos, a descarga ser automática, porque aí não tem esse problema de germes, né? Que você ficar tocando no negócio pra dar a descarga. Então, na teoria é perfeito, né? Você não precisa encostar nela. Mas eu entendo, é bem estranho mesmo. E foi interessante porque eu lembro que quando você foi ao banheiro, isso aconteceu com você saiu e você me contou. Nossa, a privada não parava de ter descarga. E foi tão engraçado, porque já era alguma coisa que eu tinha experienciado, mas que eu tinha esquecido, nem te falei. Mas foi muito, muito legal também. Caí na armadilha, né? Eu acho que outra coisa também. Nossa, isso foi muito estranho. Foi bem no começo que eu tinha chegado no Canadá, eu tava andando de ônibus. E aí, do nada, o ônibus tava parado no semáforo. E era tipo um cruzamento de duas avenidas, por exemplo, né? E aí o carro parou. O ônibus parou no semáforo pra virar à esquerda. Beleza, tinha uns carros na frente. E apareceu a luz verde, né? Com uma setinha pra esquerda. E começou a piscar. Aí os carros começaram a virar à esquerda. Não pensei muito sobre isso. Aí, do nada, a setinha parou de piscar e virou verde normal. Então, semáforo verde. Então, o tráfego começou a andar dos dois lados, né? Carro indo e carro vindo. E o ônibus começou a ir pra frente.
e parou assim, tipo, no meio do cruzamento. Sabe, tem a faixa pra parar atrás da faixa, né? Aí o ônibus tava assim, no meio, entre as duas. Eu falei, gente, esse motorista tá com probleminha. O que tá acontecendo, né? Por que esse cara tá fazendo isso? Meu Deus! E tipo, eu lá, assim, o ônibus no meio do cruzamento. Aí do nada, assim, eu olhando, acho que teve tipo uma folga, né, no tráfego. Tava vindo na nossa direção. E aí o ônibus foi, meteu a louca. E foi, virou à esquerda, já era. Nossa, eu falei, gente, é hoje. Eu vim pro Canadá pra morrer num acidente de trânsito. Mas no final, deu tempo. Ninguém bateu no ônibus, né? E aí depois eu fui, tava indo pro mercado, voltei. Cheguei de volta na residência e falei com os outros brasileiros. Falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu? Esse ônibus é louco. Foi lá no meio do cruzamento, parou assim no meio do cruzamento, gente. Aí eles foram falar, não, é normal aqui. Você pode virar à esquerda, mesmo se não tiver o sinal da esquerda, você pode virar, desde que tenha uma folga segura, né? Então, mas mesmo assim, é muito estranho. Até hoje, que agora eu dirijo aqui e tudo mais, mas é muito estranho. Quando eu tinha acabado de tirar minha carta, eu ficava pensando, tava dirigindo, tinha que virar à esquerda, e eu ficava assim, nossa, eu tenho que chegar pra ser uma pessoa que vai virar quando a setinha da esquerda tá ligada. Porque não quero ficar parada no meio do cruzamento. Mas é muito estranho. É estranho também quando vai virar à direita com o semáforo vermelho, né? Ah, é. A primeira vez que eu andei de carro foi um choque, assim, porque eu tava prestando atenção, o semáforo tá vermelho, tranquilo. E daí eu tava com o Jay, né? Ele foi e passou no semáforo vermelho e virou a rua. Eu fiquei, quê? Como assim? Ele não viu que o semáforo tava vermelho? Ele vai levar uma multa. Nossa, não pode ser. Fiquei em choque, Pois é. É estranho mesmo. Mas eu acho que virando à direita não é tão assustador quanto à esquerda. Porque até mesmo em Bauru tem alguns cruzamentos que você tem a direita livre, né? Mas pra quem não sabe, aqui no Canadá, quando o sinal tá vermelho, a direita é livre. Então, desde que não estejam vindo carros, você pode virar à direita. A não ser que esteja postado, né? Então, se tiver um sinal falando que não pode virar à direita no sinal vermelho, aí você não pode. Mas em qualquer outra ocasião, a direita sempre é livre. Então, é que eu consigo ver como isso pode ser confuso mesmo. Uma coisa que é muito estranho pra mim, quer dizer, na verdade hoje em dia é normal, né? Mas quando eu cheguei, o ônibus aqui é bem diferente. Como assim, né? O ônibus é o ônibus, certo? Mas eu lembro que desde a primeira vez que eu fui pegar o ônibus, eu tava com uma outra brasileira e ela falou assim, esse é o ônibus que a gente vai pegar. Tudo bem. E aí, o que eu fiz? Fui lá estender meu braço, né? Pra dar sinal pra não parar. Ela falou assim, não faz isso. Aqui você não precisa dar sinal. E é engraçado, porque às vezes o motorista até fica bravo, né? Se dá sinal aqui. Então, se você estiver parado no ponto de ônibus, você não precisa dar sinal pra ele parar. Ele vai parar pra você. Agora, por outro lado, quando você tá no ponto de ônibus, tá vindo um ônibus que não é o que você quer pegar, é muito estranho, porque como que você faz? Você vai lá e faz assim com o seu braço? Tipo, não para. Muito estranho. E às vezes você vira as costas, fica fingindo que não é com você. É muito estranho, muito estranho. É verdade. Também tem que prestar atenção no ônibus pra sair dele, né? Pra sair? Porque a porta não abre. É verdade. Que nem no Brasil, quando você para, o motorista abre a porta, né? Se alguém der sinal. Aqui, o motorista, quando o ônibus parar, ele vai destrancar a porta, né? E aí, você destravar a porta. E aí, você tem que empurrar. Tem um lugar específico na porta que você empurra e ela abre. Mas se você não pode ficar, tipo, só esperando a porta abrir. Se você ficar lá, o motorista vai continuar depois. Tipo, apertaram errado, né?
Mas é muito estranho mesmo. E a porta pode fechar na sua cara também. É, do mesmo jeito que ela é automática, ela é meio que assim, né? Ela fecha automático também. Mas é lógico que ela sente, se tiver alguma coisa no caminho, aí ela volta a abrir. Mas dá um tranco quando ela te pega. A dignidade fica presa. Você vai e a dignidade fica pra trás. Mais alguma coisa que você lembra, assim? Acho que meio que conectado com o ônibus é a questão de como as pessoas te dão coordenada de direção. Se você tá perdido na cidade e fala assim, como que eu posso chegar nesse lugar? Aí a pessoa fala assim, claro, vá 300 metros ao norte, depois você vira em direção ao oeste. Você fala, ok, obrigado, né? Meu, qual que é a dificuldade? Segue em frente nessa rua, depois de 3 quadras, vira à esquerda. Tipo, o que significa vai ao norte, depois ao oeste? Se eu soubesse onde que é o norte, eu não precisava estar pedindo direção, né? É muito estranho. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Foi um pouco mais descontraído. E a gente quer saber sobre vocês agora. Qual foi desses fatos o que te deixou mais confuso? Ou então, tem alguma história sobre esse estilo de confusão que vocês queiram deixar? Deixa aqui nos comentários, deixa a gente saber. Ou então me manda uma mensagem lá no Instagram. Não esquece também de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, com sua família. E a gente se vê numa próxima. Obrigada! Espera. Vou terminar. Também quero viver minha vida. Pronto?